Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Privilégio enorme a gente poder se reunir aqui na presença do nosso Deus. Estar reunido aqui com os irmãos para aprendermos mais um pouco da palavra do nosso Deus. Pedir para os irmãos abrirem lá as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do trecho do versículo 13 até o 21. Nós começamos um novo tema, nesse mês. E esse mês o tema é Semeando a Vida. E nesse mês vão ter vários outros assuntos, outros temas, mas o tema de hoje, do estudo de hoje, é como definir a vida. Lucas 12, verso 13 até o 21 diz assim: Alguém na multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens, não consiste na quantidade de seus bens. Então Jesus contou-lhe esta parábola. A terra, certo homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e darei a mim mesmo e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazena-os para muitos anos, descansa, coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, Pai Celestial, Pai bendito, Tu és santo, poderoso, Pai. E o Senhor vem a nós, ó Deus, através dessa palavra, através desse texto, Deus, separado pelo pastor, nos ensinar, ó Deus, nos mostrar como devemos seguir a nossa vida junto ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda a ser honestos com nós mesmos, honestos, Deus, fiéis ao Senhor, para termos uma vida, Deus, de proximidade com o Senhor, de intimidade, Deus, uma vida abundante, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. Nos ajuda a ter sabedoria, entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos discernir, ó Deus, as coisas espirituais das coisas carnais, ó Deus, e vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, com esta mensagem do Senhor. Usa este humilde servo, Pai, para transmiti-la e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja, Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Abençoa esses irmãos aqui, para que nossas mentes, nosso coração esteja voltado, Deus,
para aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Irmãos, se você quiser compartilhar, se você quiser contribuir de alguma maneira com esse estudo, você pode levantar sua mão, pode falar, tá bom? Quando você fala, é muito bom para quem está aqui, porque tem uma interação, né? A pessoa, poxa, o estudo está legal, né? O pessoal está interagindo. Eu fico menos nervoso, né? Me ajuda bastante. Então, os irmãos viram que o nosso texto base aqui está em Lucas, né? O versículo-chave desse assunto é o versículo de número 15 e o versículo de número 22, que nós iremos ver ele um pouco mais para frente. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, este livro aqui de Lucas, né, foi escrito por Lucas, né, obviamente. É o que é mais claro, né, mais entendido, que foi Lucas que escreveu. Ele escreveu Atos e Lucas também. É o terceiro livro do Evangelho, ele é o autor. Ele não era considerado judeu, né, ele era considerado um gentil. E médico por profissão. E o grande tema do Evangelho de Lucas é que Jesus Cristo, ele é o Salvador divino, né? E Jesus mesmo, no primeiro anúncio público que ele fez, ele se refere à sua missão, né? Ele faz referência da missão dele, e ele explica, ele ensina para o povo que ele é o Salvador divino, que ele é que veio para resgatar e salvar e remir o perdido, né? Ele é o Filho do Homem que veio para buscar e salvar. E isso é o que relata lá nas Escrituras no Antigo Testamento também. Se alguém tiver curiosidade, no capítulo 4, 17 a 21, faz referência a isso. Tá? E Lucas também mostra Jesus em íntimo contato, né, com as pessoas, com a necessidade deles, né, enfatizando o aspecto humano, né, que eles tinham necessidade da natureza. E Lucas também apresenta Jesus como amigo da humanidade. E que Jesus se importa com nossas vidas, né? Jesus se importa com a vida de cada um. Mas para a gente definir a vida, para nós definirmos a vida, precisamos saber o que é a vida, né? O que ela é. O que será que é a vida? Pode ser que um dia a gente já chegou, né, cada um de nós aqui chegou a pensar, né, o que é a vida? Já pararam para pensar? Né? Qual o sentido da vida? Né? Qual o propósito de a gente nascer e morrer? Já pararam para pensar? Possa ser que sim, possa ser que não. Possa ser que isso já seja relevante para você, né? Se o sentido da vida está em realizar sonhos, se você quer ter um sucesso, uma carreira, sucesso na sua carreira profissional, ou realizações financeiras, comprar a casa dos sonhos, ou o carro dos sonhos, né? Aquele Opala 1972, versão Collector, que tem 10 no Brasil, né? Possa ser que sim, mas também possa ser que não, né? O sentido da vida, será que é realmente esse? Só que, não sei se já aconteceu com vocês, os mais novos igual eu, talvez não, mas eu já passei por isso. Possa ser que, ao longo dessa jornada de sua até agora, você começa a alcançar coisas, começa a adquirir coisas e para você mesmo, né? Para a sua própria satisfação e benefício. Só que aí você começa a alcançar esse tipo de coisa e aquilo que você alcança dá um vazio porque é para você mesmo. Parece ser algo que não tem relevância, sabe? Você alcançou essas realizações, mas no final daquela realização você fala, poxa, está faltando alguma coisa.
Isso acontece quando as coisas são só para nós, né? O eu, para si próprio. E fica faltando. Por que falta? Porque aquilo não contribui para o reino de Deus, né? Não contribui para nós. E aí, nosso primeiro ponto, eu queria que os irmãos me ajudassem, né? O que é a vida? A vida está em adquirir bens e riquezas? Talvez sim, se for para contribuir com o reino, por que não? Mas não é esse o objetivo da vida que Jesus nos deu, né? Nos salvou para isso. O que é a vida? Vamos primeiro definir a vida, assim, vamos tentar destacar. Literalmente, o que é a vida? Os irmãos já pararam para pensar? É muito fácil. Só você parar para pensar desde o dia que você nasceu até agora. O que é a vida? Eu perguntei exatamente isso para a Helena, ela fez a mesma cara que vocês. Ela meio que não sabia responder, ou pensou assim, falou, uai. Acho que eu não sei, né? Quem pode me ajudar aí? Uma pergunta simples, às vezes os mais inteligentes não querem nem responder, falam assim, eu não responder isso aí não. Quem pode me ajudar? Vai, o que é a vida? Não é nada difícil não, né, irmãos? Pode chutar, contribui aqui, né? Se você errar também, participa do mesmo jeito e é muito bom. Acho que você pensar em vida, ela pode ser muito extensa, depende do que você quer pensar, mas pode ser muito simples. É um corpo que respira e anda. Pronto, né? Vida. Definiu, Você pega umas explicações filosóficas, tem livros e livros escritos sobre isso, né? Isso significa o que é a vida. Eu penso, logo existo, né? Quem mais? O pastor já matou, né? A passagem do ser humano pela terra. Pronto, entendeu? Então é fácil da gente saber o que é literalmente a vida. O significado da palavra vida é existência. Exatamente o que o pastor falou, o que o Jefferson falou. É aquilo que ocorre, né? No período de que você nasce até quando você morre. É você existir aqui na Terra. Né? Isso é vida. Só que essa palavra ela pode ter um conceito mais amplo do que só existência. Pode falar, irmão. Vida é só quando nasce? Não, assim, literalmente a palavra é do momento que você nasce até onde você morre. O significado da palavra. Existência. Existir. Não? Viu, Miriam? Eu só tem que tomar cuidado com os abortistas, né? Se você afirmar que vida é só quando nasce, aí não dá nada. Então, as próximas gerações. Pode me explicar mais isso aí? É uma pimenta que eu acho que ele está pensando, a Priscila comentou comigo aqui. É quando nasce ou quando é gerado? Quando começa? Aí quando que começa? Aí uma outra discussão filosófica. Tem outros pontos, agora eu entendi. Os abortistas em relação ao aborto, né? Ah, tá. Não, eu não quero entrar no âmbito do aborto, mas acho que vida ela é mais complexa do que isso. É mais simples como concepção. Né? Você encontra a vida na natureza. Né? Ela não se comunica com você, você tem uma vida ali. Né? Você tem vida em outros seres que não são racionais. Né? São na flora, eu quero dizer, na fauna, ali tem vida também. Em todo lugar são vida. Às vezes você olha na natureza, um lugar, você fala assim, não existe nada, você não encontra nenhum animal ali. Mas ali tem alguma bactéria, tem alguma... Tá certo? Ali tem vida também. Entendi. Isso é criação também de Deus. Obrigado pela contribuição, irmão. Ele fica dentro da sua palavra existência. Existência, né? Existe ali, né? E cresce ali também, do mesmo jeito que a gente cresce até morrer, uma árvore, uma planta, uma bactéria também cresce, multiplica eventualmente, ou gera mais uma. Né? A partir do momento que está ali, foi gerado, né? Em algum momento ele nasceu, né? Então, tá entre essa linha de geração ou nascimento ou foi gerado até a partir do momento que morre, entende? Pode ser que eu não quero entrar muito nesse mérito dos abortistas, tá? Né? Só para não fugir um pouco do assunto aqui, mas
muito relevante, fica um pouco... Além da existência humana, né? Tem mais coisas que têm vida que não é humano. É uma criação, né? Sim, eu entendi. Obrigado, meu irmão. É um contexto muito amplo, né? Que está relacionado a esse tema vida. E dependendo do contexto que ela está inserida, a palavra vida, pode ter vários significados também, né? Por exemplo, o Eliezer tem uma vida boa. Qual o significado disso? O significado é que tem uma vida tranquila, ociosa, né? Não trabalha, né? Vida boa, né? Uma vida sem esforço, bastante proveitosa, faz o que é da vida. Isso é vida boa, né? Vida social, né? Vida social é o network, aquela sua rede de relacionamentos, né? Vários contatos com as pessoas, entende? Vida de cão, né? Tem cachorro que tem uma vida muito boa, viu? Mas tem cachorro que, né, assim, o contexto vida de cão tá lidado com aquela vida penosa, vida dura, trabalhosa, uma vida miserável até, entende? Vida eterna. Vida eterna. Os irmãos sabem? Com certeza sabem, né? É a nossa vida espiritual, né? Depois da morte, né? Em que nós estaremos ainda mais vivos do que estamos hoje, né? Os salvos em Cristo. Quem disse isso foi Billy Graham. 10 anos antes dele morrer, ele falou assim: não se preocupem, quando eu morrer, eu estarei ainda mais vivo, né? Então essa é a vida eterna. Danado da vida, né? Então vários contextos. Toda a vida, né? Nós seguiremos a Jesus toda a vida, né? Significa que nós iremos na mesma direção sempre, né? Caminhando sem se desviar. Alguém queria falar alguma coisa? O conceito é tão estranho, né? Que muitos cientistas falam assim: então, a gente está poluindo o ambiente, vai acabar o oxigênio, a humanidade vai perecer. Aí uma outra linha fala: não, é exatamente o contrário. Quando você tem o gás carbônico, você alimenta as plantas e você está gerando vida. Aí os dois estão certos num sentido, né? Não tem como. Pode ser que um mate o outro, mas como. a vida vai continuar nesse sentido, né? Nesse sentido humano. Né? Verdade. E dependendo do contexto que ela é inserida, né, tem várias definições para a vida, né? Tem vários assuntos, vários contextos, né? A vida pode não ser só quando nasce, mas quando é gerado, né? Desde a criação, que nem o Rafa contribuiu aqui com o nosso estudo. Desde a criação já tem a vida. Até onde vai a vida? Né? É quando morre. Só que quando morre, nós acreditamos que ainda estaremos mais vivos ainda com Jesus, na vida eterna. Eu acho muito assim, falso, né? Quando você vê na TV, você ouve uma notícia assim: encontraram vida no planeta tal. E eles estão tentando negar Deus. Porque Deus já é vida lá, Deus já existia vida antes. Desde antes, né? Encontramos vida. Não, mas Deus já existia. Já tinha vida, com certeza. É verdade mesmo. É muito amplo esse contexto, né? Tem vida, as pessoas acham que tem vida em todo lugar. Só que Deus já estava lá antes da criação, né? E um poeta nordestino, ele fala bem assim, ó. Eu não lembro o nome dele, tá? Eu fiquei matutando, mas ele fala assim, ó. Ele diz que a vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Bem profundo isso, né? O poeta nordestino ele disse assim, ó: a vida é uma corrida que não se corre sozinho.
E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Muito bonito, né? Profundo. Um poeta nordestino, um homem inteligente demais, né? E cada um tem a sua definição, tenta encontrar o que é, qual a definição de vida, a verdadeira definição de vida, né? O que é a vida? Vida é só quando é girado, quando morre, né? Vida é só existência aqui na Terra? Vida é só percorrer esse caminho junto com uma pessoa, aproveitar o caminho, né? Aprender com o que é bom e o que é ruim para você chegar no final dessa vida e tá bem? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos ver, chegaremos no ponto. Na tradição judaica, a vida ela é extremamente importante. Sabe por quê? Para nós também, tá, irmãos? Para os cristãos. A vida é extremamente importante porque Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, Ele formou com as suas próprias mãos e deu-lhe o sopro da vida, que para os judeus é o ruá. Né? Eu não pesquisei muito bem essa palavra, mas é o ruá. É o sopro divino, né? O sopro da vida. E eles dão muita importância para isso. E tem outro homem, que esse eu consegui o nome dele, é o nome do professor Clóvis de Barros. Ele faz uma reflexão muito interessante, que é assim, ó. Quando você compra uma torta de morango, é para sentir gosto de morango. Quando você vai viver, é para sentir gosto de felicidade. Mas é verdade que tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango, né? Como tem muita vida ruim que não tem gosto de felicidade. Ah, mas o morango eu sei que gosto que tem, né? Morango eu sei qual é o gosto. O da felicidade você também sabe, porque o gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. Eu sei que muito da sua vida não é assim, mas você passa o dia esperando o fim do dia, você passa a semana esperando o fim de semana, você passa o mês esperando o pagamento, né? Você passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quando você passa o dia esperando o dia acabar, é porque você está torcendo para a vida acabar mais rápido? É algo para a gente refletir, irmãos. Professor Clóvis de Barros, eu não sei se ele é um cristão, eu não sei, né? Mas ele fez essa reflexão muito interessante que eu parei para pensar. Nós como cristãos, acontece isso comigo. Eu já muitas vezes queria que o dia passasse muito rápido, não chegar em casa e... Mas será que naquele dia alguém não precisava ouvir de Cristo? Você estava tão chateado que queria vir embora logo? Cada um tem sua definição de vida, cada um tem sua reflexão, né? Irmãos, a vida é preciosa demais, ela é muito preciosa, né? É um presente de Deus. Nós aqui devemos ter ciência do que é a vida. Desde quando fomos gerados até quando iremos morrer, né? Nós temos um propósito aqui. E não só está esse propósito em adquirir bens e riquezas. O propósito do ser humano aqui, assim como o pastor na conferência falou, nosso propósito aqui é ser o sal da terra, né?
aquele que dá o sabor e preserva, né? Para mostrar às pessoas quem é o autor da vida. Para mostrar às pessoas quem é a vida, né? Quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Né? João 14,6 fala, Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso mesmo, né? Dona Maria Helena manja, é. Devemos mostrar para as pessoas quem é a vida. E Jesus, ele preparou o caminho, né? Lembra do estudo que o Rafa deu? Jesus, ele preparou o caminho para que tivéssemos vida. E aí sim, espalhar a verdade. Esse é o propósito da nossa vida, como cristãos. Acumular bens? Consequentemente, não. Mas se acumular bens, que seja para a glória de Deus. Isso para mim e para vocês, irmãos. Para a gente espalhar a verdade para a maior quantidade de pessoas, que essa maior quantidade de pessoas possa chegar a Deus. João 10,10 fala: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o ter vida em abundância é relacionamento com Deus, é proximidade. A vida é importante demais, irmãos. E Jesus é a vida e Ele nos deu a vida. Entende? Segundo ponto. Segundo ponto fala a vida egoísta. Nós vamos entrar agora no nosso texto. Oi, pastor. Por favor. Se você passar para o segundo ponto. Pensando no assunto do aborto que apareceu aí, o assunto de quando a vida é gerada. Acho que a gente tem que fazer uma afirmação aqui. Qualquer ser humano tem que ser contra o aborto. De verdade, se a gente olhar o mundo hoje, os países de origem cristã, os países onde o Evangelho chegou com força e grandes quantidades de povo foi convertido, são os países que apoiam e aprovaram o aborto. Muçulmano não aceita, chinês não aceita, russo não aceita, mas os cristãos da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países cristãos aceitam. Somos nós que estamos errados. E mesmo nesses países onde o cristianismo chegou, quase sempre quem defende o aborto são os incrédulos e não os cristãos. São católicos, só religiosos e outras religiões que defendem que não deve ter o aborto quando os cristãos estão apoiando o que tem. É triste. É uma coisa horrível de pensar. Horrível mesmo. Então, qualquer ser humano, independente se é um crente ou não, ele tem que ser contra. A gente pode discordar de outros pensamentos, né, como o controle da natalidade, que houve em alguns países, porque a população está se estendendo demais, mas não aborto, não gere mata. E aí depende de quantas células foi, se multiplicou a primeira, segunda, terceira, quarta vez, ou segunda semana, ou terceira semana. Para mim não importa isso. Já foi gerado. Se você quer controlar através de tabela, sei lá o quê, eu não sou nada, não sou médico, não sou nada. As pessoas têm que saber que... Mas você tem que ser contra, só isso. Que você contra... Independente de ser cristão, né? Nós devemos ser contra. Esse é um ponto bem importante. Desculpa, não, obrigado. Até agradeço o Rafa pela ajuda aqui, né? E a partir do momento que já é gerado, a gente tem que entender que é vida, né? Que tem a mão de Deus agindo. Qualquer ser que a gente, apesar de não ver, ali existe a vida, desde que foi gerado, né? Muito bem, obrigado pela contribuição, os irmãos, né, o Rafa, o pastor, os outros que também contribuíram. Se quiser contribuir também, pode, né, deve, me ajuda muito a nervosismo, a contribuir com o estudo. E o segundo ponto aqui é a vida egoísta. Nós lemos lá a parábola
do rico insensato. E os irmãos viram aí que o homem queria acumular coisas para ele viver bem o resto da vida, não é verdade? E essa parábola de Jesus diz respeito a um grande problema que interfere decisivamente na nossa vida, né? Na minha e na sua, pode ser. Até mesmo cristãos, tá? A ganância, né? O problema da ganância. De sermos gananciosos, egoístas, né? E o propósito dessa parábola, quando Jesus traz ao povo, nós vamos ver o propósito. Vamos ler o trecho de qual o propósito dessa parábola, né? Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O propósito dessa parábola que Jesus conta sobre o rico insensato, que naquela multidão um homem fez um apelo para ele, né, falando: Mestre. Só que quando aquele homem chama Jesus de mestre, não era bem um elogio, né, naquele momento. Porque os mestres daquela época, os escribas e os rabinos, a função deles era intervir nessas questões, né, de família, né, divisão lá de heranças e tudo mais. E aquele homem na multidão chama Jesus de mestre, e naquela época eram os mestres que faziam essas intervenções, né? Procurado para resolver essas questões judiciais. E a situação daquele homem poderia ser essa, né? De que o irmão mais novo estava descontente com a divisão de bens, né? Porque naquela época os irmãos mais velhos que tinham a maior parte da herança para eles. Então, por exemplo, eram 2 irmãos e 50% da herança era para o mais velho, né? E aí, eram mais de 2 irmãos, tá? 50% da herança era para o mais velho. Naquela época não era só 2 ou 3 crianças, era uma leva, né? Uma fila, 15, 20, né? Era mais de uma mulher também, né? Então 50% era do mais velho. E possa ser que ele estava descontente com a lei daquela época, e aí ele foi para Jesus, achando que Jesus iria intervir, né, para favor dele, em algum momento, né? Poderia ser que fosse esse o que estivesse acontecendo, né? Só que a gente tem que entender que no fundo, tem um perigo aí, né? Uma ambição. Aquele homem, ele queria muito mais do que ele realmente precisava, né? Ele estava descontente porque o irmão dele ia ter mais que ele, né? Isso é um perigo ambicioso. Desejo de ter muito mais dinheiro, né? Muito mais riqueza, mais herança, né? Isso era o cenário daquela época que aconteceu com um possível acontecimento com aquela pessoa, né? Só que a parábola ele nos mostra, né? Nos dá a entender que não devemos tomar esse rumo, né? Quando Jesus fala sobre o que aconteceu com o rico insensato, no final do versículo 20, Deus fala: Contudo, Deus disse, né, insensato, essa mesma noite te pedirão a sua alma. Entende? Então, a parábola que Jesus nos ensina é para tomarmos a direção contrária.
do rico insensato. Nós veremos no decorrer do estudo, se você analisar, o rico insensato, ele fala para mim, né, o meu, para eu, né, para mim, de maneira egoísta, de maneira ambiciosa. Será que ele queria contribuir com as pessoas, né, com os seus semelhantes? Ele não sabia da vida que era Jesus. Agora, a verdade sobre a palavra. Alguém queria falar alguma coisa? Ele não queria contribuir com ninguém. Ninguém. No verso 15, Jesus falou para se guardar da avareza. A vida não consiste em ter muita coisa. Se é avarento, você quer ter só para você. Você não quer abrir mão de nada. Né? Exatamente. O egoísmo, né? O eu. Tem regras para essa questão da divisão. O que provavelmente esse homem estava incorrendo é o seguinte: o pai dele tinha uma outra mulher, e com essa mulher ele também teve um primogênito com ela. E provavelmente ele deu a herança dele para esse primogênito porque a esposa pressionou ele a fazer isso. Pode ser essa situação. Moisés já teve que falar disso em Deuteronômio. Ele até chama de, eu estava procurando o texto aqui, ele chama de aborrecida, né, da mulher que é atual, mas para o filho ela é como se fosse, não é a legítima, né, não é a primeira. E talvez esse homem estivesse incorrendo nessa situação. Porque ele pode acontecer de ter dois irmãos, porém o direito da primogenitura era dele, a preferência é dele, mesmo ele tendo sido criado pela madrasta. Entende? E aí ele estava descontente com isso. Exatamente. De verdade, cada mulher tinha um primogênito, mas o homem só tinha um. O primeiro Exato. filho dele era o primogênito. Exato. O segundo, com a outra mulher, não era o primogênito. Era o primogênito só dela. E ele podia É uma confusão de lei. Porque ele estava descontente que ele não receberia o que era devido dele, né? Exato. Exatamente. Não é que houve uma injustiça no seio da família inicial. Houve um erro do pai, ou uma pressão de alguma coisa, ou até mau interesse do pai, né? Em fazer a divisão para o primogênito que não era legítimo. Mas ele estava descontente com alguma coisa ali, por isso que ele foi incorrer ao mestre, né? Achando que Jesus ia ser a favor, ia ajudar ele, né, nessa questão. Mas aí Pode falar. Desculpa. Pode. Mas aí o homem era muito entendido e religioso, porque a Priscila estava lembrando aqui. Se a gente for só nessa linha humana de quem nasceu primeiro, o primogênito de Abraão era Ismael, não era Isaac. Mas Deus diz é Isaac. Sua descendência vai ser chamada de Isaac. O seu filho é Isaac, não é o outro. Ponto. Então Deus podia interferir. Pode ser que Abraão realmente fosse religioso a tal ponto e falar, não, eu vou dar para Ismael. Mas aí Deus falou, não, tá certo. Por isso que o homem recorre para Jesus. Quem está dividindo isso? Um mestre. Um mestre, exatamente. Não eu, não vou brigar na justiça, é um mestre. E naquela época, quem intervia, né, eram os mestres da lei lá, rabinos. E a verdade dessa parábola, que Jesus quer que a gente entenda, né, a gente já viu o propósito com que ele falou, foi para dar aqueles homens entenderem que a vida não é de egoísmo, né, de acumular riquezas. A verdade dessa parábola, que Jesus conta aqui do verso 16, fala: então lhes contou-lhe esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, né, e ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa e coma e beba e se alegre. A verdade dessa parábola é que incessantemente nós somos alertados pela palavra de Deus sobre ter uma vida avareza, né? uma vida avarenta. Alertados pela palavra para não ter uma vida avarenta. E esse relato aqui mostra, essa parábola aqui mostra que nós não devemos fazer.
Abram lá, irmãos, Eclesiastes 5:10. Vou pedir para essa metade aqui abrir esse Eclesiastes 5:10 e essa aqui, 1 Timóteo 6:10. A palavra de Deus, ela nos exorta a cada momento a não ser avarentos, a não deixar que o eu, né, tome conta de nós mesmos. Porque a vida cristã, ela é um doar, né? A base da vida cristã é o doar. Jesus, Deus, né, na verdade, Ele deu Jesus para morrer por nós, não é verdade? E o amor ao dinheiro, quem ama o dinheiro, ele jamais vai se fartar daquilo. Quem gosta muito de dinheiro nunca é o suficiente. Quem abriu Eclesiastes 5:10 desse lado, pode ler. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não se faz sentido. A pessoa jamais vai estar satisfeita com o que ela tem, né? Esses textos estão aqui só para afirmar só para me dar base do que eu estou afirmando aqui. Vocês me permitem, o Bernardo queria ler também, porque tem uma tradução diferente. Sim. Tá bom? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Vaidade, egoísmo. Enfatizar a palavra. Aham. Não é diferente, é só o jeito. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Quem desse lado abriu 1 Timóteo? Pode ler, por gentileza. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse amor ao dinheiro, ela incorre em coisas negativas para você mesmo, né? O final do texto fala o quê? Desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Se desviaram da fé. E aquilo trouxe tormento para a vida da pessoa que ama o dinheiro, né? O cristão que prefere os seus bens do que uma vida com Deus, né? Uma vida humilde. E humilde, a palavra humilde, né, não é só de pobreza, né, mas de uma pessoa intelectualmente humilde, né? Pessoa que ama a outra pessoa, aquela pessoa que se derrama pela vida do outro, independente da riqueza que ele tem ou não, ele vai contribuir, né? E esse amontoar de bens egoísta é uma indicação que a vida já não é mais considerada ou avaliada do ponto de vista da eternidade. Quando a gente amontoa para nós mesmos 400 carros na garagem, 2 milhões, 20 milhões na conta lá rendendo, vários imóveis. Esse amontoar de bens, se não for para contribuir com o reino, ela já não está mais sendo avaliada e considerada do ponto de vista da eternidade. Porque quando a gente morre acontece o quê? Fica tudo. Só dá briga. É pior ainda. Não precisaria nem investir. Né? Esperto eram os egípcios, né? Já Já enterrava com tudo, né? Coloca tudo Aí no não dava briga. Uns anos depois deu, viu? Muita gente quando achava, né? Agora os museus estão brigando pra ver quem. Não, é verdade. Então a gente não tem que se apegar, né, às coisas desse mundo, esses tesouros que nos dão uma garantia pessoal, né? Irmãos, eu não estou falando aqui que não podemos ter nossa reserva, ter um recurso a mais, né? Ter a sua reserva de emergência ou o seu patrimônio. Não estou falando isso que não podemos ter ou não devemos ter, né?
Nós devemos administrar, saber administrar o que Deus nos tem dado. Não é errado. Errado é o que está no nosso coração. No estudo de ontem, o Nil falou assim, como é que foi que ele falou? Peraí. O seu coração é enganoso, né? O seu coração é enganoso? Se você falou que sim, Oi? Se você tinha confiança de andar segundo o seu coração. Isso, você tem confiança de andar segundo o seu coração? Obrigado, irmão. Se você falou que não tem confiança, é porque o que está no seu coração não é a vontade de Deus, não é aquilo que agrada a Deus. Entende? Então, se você tem uma riqueza, tem bens, né, ou vai ter, se você não saber andar segundo o coração de Deus para administrar aquilo bem, não seja rico. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai acumular brasa viva sobre a sua própria vida, sobre a sua cabeça. Né? Maldição sobre a sua vida. Você vai se afastar da sua fé. Entende? Fala, meu. É interessante a gente ver que o texto, por exemplo, de Timóteo, né? Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que o amor ao dinheiro... O amor ao dinheiro, exatamente. É interessante falar isso porque, como você falou, né? É o que está no seu coração. Não é o que está externo. Não. Porque senão qualquer coisa vai ser problema na sua vida mesmo. Exatamente. Se você amar qualquer coisa errada, vai ser problema na sua vida. O dinheiro aí ele está colocado porque a gente está falando de ganância, né? E etc. Exato. E se você tiver amor, você vai ter ganância. A ganância, na verdade, é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro. Não, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele. Né? Exato, está no seu coração. Não tem O problema. pastor Pacheco já fez referência disso a uma reunião que ele participou, que ele comentou. Né? O amor ao dinheiro. Né? Então, não tem problema de ser rico. Tem muito irmão rico, né? Que ele contribui muito para o reino, para os seus semelhantes. Então, o problema não é a riqueza. O problema aqui é o egoísmo, a ganância, acumular para si riquezas. Né? Você na posição de mestre hoje, é claro aí, Nem sou você concordaria que o pensamento correto seria: eu não sou dono de nada, eu sou um mordomo de Deus daquilo que Ele me deu, mesmo que seja bastante? Exatamente. E aí esse dá um passo para alguns que defendem que os bens têm que ter uma função social. Se alguém só deixar no banco rendendo juros, ele não está ajudando ninguém. Uhum. Ele só Os banqueiros. Né? ele só está duvidando de futuro. Porque os banqueiros estão trabalhando seu dinheiro, emprestando a juros de 400% ao ano, né? O camarada senta na frente do computador de manhã, ele tem de dinheiro lá e não faz mais nada. Também não está gerando emprego para ninguém. Não está gerando trabalho, não está gerando riqueza, não está gerando nada. É difícil esse assunto difícil sobre pensar, né? egoísmo, dinheiro, né? Colocar no bolso, a mão, geralmente no bolso que tem escorpiões, né? Escorpiões. Esse negócio de rato. Eu trabalhei no escritório que o dono era um crente. E um funcionário dele, que chamava Vanderlei, que era um mineirinho, ele, incrédulo, ele falava assim: nosso patrão crente tem escorpião no bolso. Irmão, Incrédulo falando isso, é do patrão difícil, tem hein? um crente. Se alguém não estiver concordando com o que eu estou falando, por favor, né, contribua também, né? Mas é um tema muito relevante para o cristão, que já está acabando o tempo. A gente, irmãos, nós temos que considerar... Oi? Ô, irmão. Você vê o que está acontecendo hoje por causa do dinheiro. É pai matando filho, é filho matando pai, não é? Por causa de dinheiro, por causa de bem material. Foi o que o irmão falou, o amor ao dinheiro. Pois é, o amor ao dinheiro. Essas coisas... Já? Não, Uma coisa que nós não A devemos gente- edificar a nossa vida, meus irmãos, em coisa material. Não devemos edificar a nossa vida em coisa material. Não é proibido ter, né? Mas Nós não devemos edificar a Temos nossa que vida em pensar coisa no material. reino, visão de eternidade. A gente tem que, irmãos, examinar, avaliar isso que nosso Senhor Jesus traz pra gente, né? Essa vida avarenta, egoísta. Avalia seu coração. Eu avalio o meu coração. Como nós estamos andando para isso? E a Bíblia, ela condena, né? Ela mostra alguns pontos para a gente, ela condena essa vida de avareza. Porque isso é idolatria também. Tá? Isso é idolatria.
Tem uns textos que confirmam o que eu estou falando aqui. Efésios 5:3, vou pedir para o Rafa abrir, por favor. Colossenses 3:5, a Joelle, por gentileza. E Hebreus 13:5, o Eliezer. Três, 5. Você achou? Pode ler. Mas a imundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Exatamente, conserva-se livre, irmãos. Essa busca avarenta de riquezas, né? Estou falando avarenta, de egoísmo, sem contribuir para o reino. Isso é idolatria. E Jesus falou na palavra dele, ó: contentai-vos com o que tendes, porque jamais te deixarei e eu jamais te abandonarei. Né? Se for para você rico, não há bens? Amém. Que seja para a glória de Deus. Né? Não é um empecilho a pessoa ter ricos. É verdade que existe muitos irmãos, muitos cristãos que têm, né, são ricos e fazendo bom uso dessa riqueza material. Contribuindo para outros, ou gerando empregos, ou que mais? Investindo em missões, né? Contribuindo com instituições, né, que precisam, né, de, por exemplo, ONGs, né? Não sei, só estou falando que tá vindo aqui. Mas tem irmãos que estão, né, investindo em coisas que são realmente necessárias. Né? Missões, né? Evangelismo, né? Uma ação social que faça com que... Até comprando imóveis para uso. Por exemplo, a Igreja Esperança lá da Vila Matilda. Uma associação Esperança dos Estados Unidos do maior, que era o maior plantador de cenoura dos Estados Unidos. Ele ganhou uma associação, ele já faleceu, os filhos todos lá no conta. Eles investem. Tá abrindo uma igreja, tá? Você comprar um terreno, eles dão dinheiro. Amém. Tá vendo? Com certeza tem, irmãos. Bem utilizado, né, para edificar o reino de Deus. E vamos lá. Essa ânsia em ter cada vez mais, né, esse egoísmo, nós devemos ter cuidado, porque senão os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos, eles vão sendo perdidos. Né? O que foi ensinado, aquela integridade da palavra de Deus, a integridade de Jesus, o que Jesus prega, devemos analisar isso, para isso não ser esquecido, para que essa ânsia pelo dinheiro, essa ganância, não seja não esteja correndo no nosso coração. Verso 20 e 21 fala: contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, e então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus nos chama a atenção para um fato aqui, né, que às vezes ignoramos quando nós compramos algo, ou uma casa, ou até qualquer tipo de bem a gente ignora, né? Quando a gente morrer, a gente vai levar o quê? Nada. Nem o corpo, né? Eclesiastes 5,15 fala... Quem está aberto em Eclesiastes aí? É esse lado, né? Então abre aqui. Eclesiastes 5,15. Acho que já fechou já. 5,15 fala...
Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. Do seu trabalho nada poderá levar consigo. Nada. Veio nu, vai voltar nu. Veio nu, vai voltar ainda em pó. Versículo direto do faraó do Egito. Né? Né? Não vai, como assim? E quem não guarda, né, esse espírito não se guarda desse espírito da ganância, comete pecado, irmãos. É pecado, né? Isso incorre coisas sobre nós mesmos, esse pecado incorre sobre nós. Né? Malaquias 2:2, quem puder abrir por gentileza, né? Esse texto ele está falando para os sacerdotes, né? É textos do Velho Testamento, mas na nossa casa, quem que é o sacerdote? Né? Quem que é o cabeça? Né? Então, pensa isso. Malaquias 2:2. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É pesado. Pesado. E está falando para os sacerdotes mesmo. Está falando para os sacerdotes, né? Mas na casa, quem que é o líder? Quem que é o homem que tem que... Quem tem que chamar a família para oração? Para chamar a família para a responsabilidade de estar na igreja ou ser uma pessoa honesta? Né? Chama para andar no caminho de Deus. Né? É o líder. Então isso incorre sobre ele. Se ele for ganancioso, egoísta, né? É isso que ele está ensinando para falar. Se ele for assim. Exatamente. Terceiro ponto é... Almeida. Irmãos, eles dão... E nesse sentido aí, pelo cabeça da família não ser não ser próspero para com a obra do Senhor, às vezes a família sofre. Família sofre. Bênçãos, você está falando aqui que as bênçãos não chegam. Né? É verdade mesmo. Terceiro ponto, irmãos, eu vou passar muito rapidamente. Vocês poderiam ser muito abençoados com esse terceiro ponto, mas o terceiro ponto ele traz alguns desafios, 3 desafios na verdade, né? Jesus ele deseja que a gente evite o consumismo, né? Que a gente consumir aquelas propagandas televisivas, né? Que hoje acho que nem tem tanto na televisão, mas na internet, no YouTube, né? No Instagram, que aparece vários anúncios patrocinados para você comprar aquilo, para você querer aquilo, mas você não precisa daquilo, né? Jesus ele nos ensina com essa palavra para a gente, com essa parábola, para a gente evitar esse consumismo, para não dar a prioridade para aquilo que a gente não precisa. Né? Muitas vezes nós fazemos isso. Estou passando muito rapidamente aqui, tá? O segundo desafio com essa parábola, Jesus deseja que a gente abandone o individualismo, né? O eu, aquilo que eu quero para mim, né? No verso 18 e 19, o rico insensato da parábola, o rico insensato da parábola, tudo era meus frutos, meus bens, né? Minha vida, satisfação pessoal, egoísta, individualismo. E Jesus nos orienta quanto a isso, irmãos, para não sermos individualistas. O homem que é a própria vida, a própria definição de vida, Jesus Cristo, ele falando isso, falando para não termos essa conduta, porque ele nos salvou, nos deu vida para falarmos a verdade, para vivermos em santidade, né? Não se apegar aos bens, né? Mas os que quererem tornar-se ricos caem em tentação
e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submetem o homem à ruína e perdição. 1 Timóteo 6, 9. Se não for para a glória de Deus, perdição e ruína para o homem. Isso é pesado, irmãos. Cuidado com o egoísmo e com a avareza. Né? Acumular sem ser para a glória de Deus. Terceiro desafio, Jesus, ele deseja que vivamos em solidariedade. Contribuindo para o reino, contribuindo para as pessoas que precisam, tá? Aí você vai avaliar. Uma vez eu fui enganado, eu e minha esposa, saindo no mercado, vendo uma pessoa que parecia que precisava, né? Ser solidário, a gente tem que saber avaliar também, para não ser taxado de... eu ia falar uma palavra muito feia. Passado para trás. Obrigado, irmão. E a essência do cristianismo é o doar, né? O ser solidário. João 3,16, que a nossa irmã gosta muito, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o próprio Deus, doou o seu Filho, né? E para concluir, João 10:10. Alguém pode abrir, né? Jesus, ele veio para permitir um relacionamento vivo, né? Um relacionamento constante, sem limites, real, né? Jesus é a vida. E ele nos deu a vida para alcançarmos mais pessoas. Quem achou João 10:10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância, amém. Essa abundância é proximidade com Deus, né? Relacionamento vivo, constância. E Jesus, ele nos adverte para não depositar nossa esperança nas riquezas dessa terra. Não façam isso, irmãos. Ele nos ensina que, muito embora, né, tenhamos conforto, né, prestígio, mas nada vai contribuir além daqui, tá? Devemos pensar em visão de eternidade. Se for para ter, amém, que seja para a glória de Deus. Que seja para ser solidário, para contribuir com o reino, para as outras pessoas, né? Ou contribuindo com o emprego de maneira honesta, contribuindo para o evangelho, né? Para missões, para evangelismo, né? Jesus nos ensina isso. Nosso alvo e meta deve estar no reino de Deus. Não é errado, tá? Ter. Você tem que ter um propósito. Irmãos, que vocês sejam ricamente abençoados com essa palavra. Que essa palavra venha contribuir com vocês, para a vida de vocês, inclui o tanto quanto contribuiu para a minha quando eu estudei. Tá? Maravilhoso Deus e Pai, eu dou graças ao Senhor por esta mensagem, por esse estudo que o Senhor abençoou, Pai. Que o Senhor usou este servo, Deus, e usou os irmãos para contribuírem ainda mais, ó Deus, com esse estudo. Abençoa cada um que está aqui. Que o nosso propósito, Deus, seja o reino do Senhor, acumular bens na eternidade, Deus. Acumular tesouros, ó Deus, no reino do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua sabedoria, pelo teu cuidado. Que possamos, ó Deus, ser prósperos e ricos para com o Senhor, ó Pai, para a glória do Senhor. Se for para sermos ricos aqui nessa terra, que seja para a glória do Senhor, ó Pai. Mas sabendo que isso não vai contribuir nada mais além daqui, ó Pai. Obrigado por tudo, obrigado por este estudo que o Senhor preparou, que o Senhor usou. Em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, Pai.
Amém.